Bom, olá a todos. Eu vim agora aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades textuais do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 10, do verso de número 5. Por que este versículo dá a entender que a humanidade tinha muitas línguas, já que Gênesis capítulo 11, do verso 1, diz que havia uma única língua? É interessante, né? Se existia somente uma única língua, como é que Deus, então, ele confundiu as línguas lá na Torre de Babel? Como é que Deus vai confundir uma língua se só existia uma língua? Ou seja, existia várias línguas? Bom, existia somente uma ou existia várias? Então vamos entender do que se trata o texto bíblico ali. Eu sou o professor André Marcelino e fique comigo que você vai descobrir essa razão, se existia somente uma língua ou existia várias delas. Então, o texto começa dizendo assim, Gênesis 11, do verso de número 1. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de se falar. Então, se você ler Gênesis capítulo 10, do verso 5, verso 20 e verso 31, dá-se a indicar que havia muitos dialetos. O que aparentemente está em conflito com Gênesis 11, 1, é a forma como ela é bem clara, que diz que em toda a terra havia somente uma linguagem. Então presta atenção. Quando Adão teve filhos e filhas que eles se espalharam sobre a terra, isso dá-se a entender que cada um formou a sua própria forma de linguagem. Eles já falavam na época, tá, de Adão e Eva. É um absurdo. Presta atenção que eu vou dizer para você. É um absurdo você pegar Gênesis e dizer que Deus deu autoridade ao homem para dar nome aos animais, e você vê um filme da antiguidade onde aparece um homem neandertal falando assim, isso não tem nem forma de linguagem. Isso é um absurdo totalmente, que não sei nem de onde que tiraram isso. Então fica complicado. Então o que acontece ali? É complicado mesmo. O que acontece? Os dialetos são diferentes da linguagem. Como, por exemplo, no Brasil nós temos o português. Ok. Esse português veio oriundo de Portugal. Só que não é a mesma linguagem de Portugal. Se você conversar com um português, você vai conversar com ele totalmente diferente do que você conversa com o português do Brasil. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa de São Paulo e conversar com a mesma pessoa que é carioca, do Rio de Janeiro. Talvez a linguagem se entenda, porque os dois estão falando português. Mas o problema é que existe uma coisa chamada subdialeto. O que é um subdialeto? É como se fosse uma gíria. Como, por exemplo, aqui no Brasil, mais precisamente aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma gíria que falamos assim. Eu estou conversando com uma pessoa, aí eu chego para ela e falo, meu irmão, vaza daqui, vaza. Vaza, o que é vazar? Se você falar para alguém que mora em Minas Gerais, por exemplo, o cara vai pensar que tá o quê? Tá vazando água, tá vazando gás, tá vazando alguma coisa? Não, eu tô dizendo para ele sair de perto de mim. Vaza daqui. Entendeu? E em Portugal, por exemplo, você pega uma palavra bicha, o que vem na sua mente agora assim? Para o vídeo aqui e responda para mim o que vem a ser a palavra bicha para você. Bom, talvez você pense no homossexual, o feminino de bicho, né? Uma bicha, né? Aquele verme que nós temos no estômago chamado bicha, né? Que teoricamente nós chamamos dessa forma. Mas em Portugal nós chamamos aquilo de fila. Eu sei porque eu tenho descendentes de portugueses. Meu pai é da parte de portugueses, então meus primos, a maioria dos meus tios são de Portugal. Então imagina você, se um português vier aqui no Brasil, ok?
e ele for num banco e de repente alguém liga para ele e pergunta por que ele está demorando. Aí ele no telefone fala assim, ó, tô demorando porque tá cheio de bicho aqui no banco. O que você acha que vai acontecer? O pessoal vai querer bater nele, vai querer achar que ele está sendo irônico com as pessoas. Mas não. Ele está dizendo que tem muita fila, tem muita gente na fila. Então o que acontece geralmente aqui quando Deus confundiu as línguas é exatamente isso. Né? Nós estamos falando de subdialetos. Né? E esses textos se referem a dois tempos diferentes. Anteriormente, quando se estava mantendo uma distinção tribal, que os descendentes de Cã, Sem e Jafé, todos eles falavam a mesma língua, e depois que eles se espalharam, então cada um trouxe seu modo vivente de falar. Como no Antigo Egito se usava-se o papiro, hoje você tem um computador, você tem um WhatsApp, né? Na Babilônia existia as pedras, em outros lugares dos sumérios usava-se o barro, e assim sucessivamente foram se mudando e se moldando as línguas através dos séculos. Então Deus puniu os homens pelo projeto com o qual se rebelavam contra ele, confundindo-lhe as falas. Olha só, confundindo-lhe as falas. Não dizendo que um falava português e o outro agora está falando inglês. E um estava falando japonês, agora o outro está falando chinês. Não. Deus lhe confundiu-lhe as falas. Tá? Vaza daqui, bicha. Vazar, o que ele está falando? É bicha, o que ele está dizendo? Então é isso que aconteceu. Então os homens, pelo projeto com o qual se rebelaram contra ele, confundiram-lhes a fala. Como resultado, as tribos não mais conseguiam comunicar-se umas com as outras, porque não conseguiam se entender. Embora possivelmente as subtribos e aos clãs tenha sido permitido uma linguagem compreensível, para que assim continuassem a se comunicar entre si mesmos. Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Foi esse processo de mudança de línguas que culminou nessa diferença entre comunicação real entre eles e essa parte da qual eles não se entendiam. Tá bom? Então, é esse o problema que nós temos das Escrituras. Ok? Espero que você tenha gostado aí. Se você tiver alguma sugestão, um elogio, uma crítica, coloque aqui nos comentários que eu terei um imenso prazer em responder. E se você fez um comentário aqui, pode ter certeza que você já recebeu a sua resposta lá. Como eu tenho feito todos os dias ali e tenho lido todos os comentários também. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos então numa próxima aula.